Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre a questão dos imigrantes na Europa. Bom, para a gente falar sobre a questão dos imigrantes na Europa, eu vou posicionar um pouquinho para vocês como essa divisão dentro da Europa ela é contrastante. Eu tenho a Europa oriental e eu tenho a Europa ocidental. A Europa oriental ela é uma Europa que veio da fragmentação da antiga União Soviética, o RSS. Então ela teve um esquema, uma montagem e uma organização econômica diferente da Europa Ocidental. Hoje, quem se destaca mais economicamente é a Europa Ocidental, né? Então vem a Alemanha, a França, a Bélgica, são esses países que possuem maior destaque econômico, a Áustria. E por que eu estou diferenciando esses dois grupos? Para dizer que a questão do imigrante ela já é uma questão problemática na Europa desde os anos 80, né, 70, quando já existia um posicionamento contrário dentro do bloco europeu, mesmo dentro da Europa, contra imigrantes árabes, turcos, né, enfim, e também contra imigrantes dentro do bloco, né, imigrantes vindos da parte da Europa mais socialista. Então, esses movimentos contrários, ou essa organização social, essas pessoas que já se mobilizavam contra os imigrantes, isso já era uma realidade desde os anos 1980. Mas isso vai se acentuar durante os anos 2000, né? Então, é importante para a gente lembrar que esses imigrantes que vinham tanto da Europa oriental ou que vinham dos países árabes, né? Esses imigrantes eles já iam para tarefas mais pesadas, de menor prestígio. Então eles não ocupavam aquelas funções que eram funções de alto cargo, chefia dentro do continente europeu, né? Dentro da Europa Ocidental. E por que eu quero frisar isso? Para frisar, né? Por que eu quero dimensionar para vocês isso? Para frisar que a xenofobia ela é uma realidade dentro da Europa. Mas, professora, o que é a xenofobia? Eu sempre gosto de reforçar esse conteúdo para vocês. Xenofobia é a aversão, o preconceito com o estrangeiro, né? Então, esse preconceito com o estrangeiro é uma realidade dentro do continente europeu. A xenofobia, ela existe. Ela existe e ela vem com imigrantes latinos, ela vem com imigrantes vindos da África Ocidental, da África do Norte, principalmente, né? Então, da África subsaariana. E esse preconceito ele já é uma realidade, essa aversão já é uma realidade dentro da Europa. E ela vai se tornar muito mais frequente quando, durante as décadas de 80, 90, vão se criar movimentos neonazistas, né? Então, movimentos que pregam supremacia racial. O que é isso? Dizer que uma raça é melhor do que a outra, que os imigrantes eles roubam empregos, né? Que os imigrantes eles tiram salários, diminuem salários. Então, esses movimentos, né, são chamados movimentos neonazistas, porque a gente fala de um novo nazismo, tentando conectar com aquela ideia do nazismo do Hitler, né? Por isso que a gente fala de movimentos neonazistas. E a gente tem que entender, quando fala de imigrante, que as pessoas que saem do seu país, da sua cultura, do seu lugar de origem, elas estão se movimentando, elas estão saindo em busca de melhores oportunidades, em busca de melhorar o seu padrão de vida. Hoje, a principal o principal motivo das pessoas imigrarem para outro país vem por causa de conflitos, vem fugindo de catástrofes naturais. A gente teve muitas pessoas que migraram para o Brasil depois do terremoto no Haiti, né? Ou fugindo de instabilidades econômicas, como pessoas que migraram para o Brasil, fugindo da crise econômica da Venezuela.
Então, o que leva pessoas a saírem de seus locais de origem, onde elas estão com suas famílias, onde elas estão com os seus grupos, e partirem para outro país é buscar um melhor padrão de vida. Então, quando eu falo da questão do imigrante no continente europeu, e principalmente na Europa Ocidental, eu estou me referindo a países como França, Bélgica, Holanda, Áustria, Alemanha, né? É fundamental a gente discutir isso. Por quê? Porque senão a gente ouve falar de alguns discursos xenofóbicos, ou seja, que pregam essa aversão ao imigrante, que pegam esse preconceito com o imigrante e vai achando isso algo natural. Então é fundamental tocar nesse ponto. Isso vem de uma Europa com um índice muito alto de subempregos, uma Europa em que a terceira revolução industrial ela causou um impacto muito grande na organização do trabalho. O vídeo de terceira revolução industrial é lá da matéria do 8º ano, mas se vocês quiserem, vocês podem dar lá pesquisar. Mas houve uma substituição do trabalhador por máquinas também, então isso aumentou a quantidade de subempregos e hoje é um desafio você criar oportunidades de trabalho, principalmente num contexto de alto índice e uso de tecnologias, né? É fundamental isso. Se a tecnologia hoje então é tão alta, qual é a demanda? É você qualificar a mão de obra para que ela consiga acessar postos de trabalho que ainda estão em falta. Então, investir em educação, em tecnologia, em que seja mais fácil qualificar essa mão de obra, né? Isso é uma coisa para a gente discutir a questão do imigrante. Eles estão saindo hoje, em sua maioria, da África subsaariana, de diversos conflitos étnicos, fugindo de conflitos étnicos, fugindo de guerras, como, por exemplo, na Síria, né? E eles estão indo para o continente europeu. Esses movimentos xenofóbicos, eles não levam em consideração isso. Por final, eu gostaria de reforçar que não é só culpar o imigrante, né? A gente precisa oferecer oportunidades de qualificação dessa mão de obra. Não é culpar o imigrante, não é trazer o imigrante como um terrorista, como alguém que veio para roubar empregos, que vai resolver essas questões que estão ligadas à migração. E sim, uma qualificação, em sim buscar a reinserção dessas pessoas em outras formas de trabalho, em outras frentes de trabalho. É assim que a gente vai partir para uma sociedade mais igualitária, mais justa, né? Uma maior igualdade entre nativos e imigrantes. Isso é bem importante da gente frisar quando a gente fala da Europa, né? Essa crise migratória em que hoje a Europa tem sido uma das principais frentes de atração de imigrantes no mundo, junto com os Estados Unidos, e que são nesses países que esses movimentos xenofóbicos têm surgido com maior força. E isso se dá, obviamente, pela desigualdade econômica e social e que gera um alto padrão e um alto nível de vida para alguns países e a pobreza, subdesenvolvimento, guerras, conflitos para outros. Então, isso é para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até breve. Até o próximo. Um beijo.